Hoje, nosso assunto é salvação. Já estudamos sobre pecado semana passada, havíamos falado sobre anjos, sobre a própria Bíblia, a pessoa de Deus, seus atributos. Hoje chegamos ao tema da salvação. Mas antes da gente adentrar esse tema, vamos orar, vamos pedir que Deus esteja ministrando a nossa mente, ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor mesmo quem nos reúne aqui essa noite como igreja tua, como povo teu, e na certeza que o próprio Jesus, o próprio Senhor está aqui conosco. Pedimos que agora, pela ministração do teu Espírito, o Senhor ministre a cada mente, a cada coração, saiamos daqui edificados no conhecimento da Tua Palavra, para a Tua glória mesmo e para o nosso bem, o bem dessa casa, em nome de Jesus. Amém. Bom, o que é salvação? A Bíblia tem algumas palavras para se referir à salvação no Antigo Testamento. Salvação aparece aí, principalmente nessas três palavras, Yeshua, que significa salvação, ou o Senhor salva. Inclusive, é o nome de Jesus, Yeshua, no hebraico. Também Yashal, tirar alguém de um fardo, de uma opressão, de um perigo. Ou Galal, que significa remir, libertar ou resgatar. Lá no Antigo Testamento tinha essa figura, quando uma pessoa ficava endividada e não conseguia pagar as suas dívidas, ela poderia ser levada como escrava, a não ser que o remidor da família pagasse uma fiança para que essa pessoa então fosse liberta. Era a figura aí do Galal. No Novo Testamento, salvação é descrita por essa palavra soteria, que significa libertação, preservação ou salvação. Ou seja, você veja que a salvação tem diferentes nuances. Cada uma dessas palavras vai nos mostrar uma perspectiva aí desse assunto na Bíblia, que não é tão simples quanto a gente imagina ou a gente se refere, que é a salvação. Porém, por mais que essas palavras nos deem perspectivas diferentes, nos ajuda a perceber nuances do assunto salvação, elas não são suficientes para responder algumas perguntas que temos a respeito da salvação. Por exemplo, do que consiste essa salvação de fato? Uma vez obtida essa salvação, é possível perdê-la? Afinal de contas, nós somos salvos do quê? Do que nós somos salvos, afinal? Então, a pergunta que a gente quer responder hoje é: o que a Bíblia nos ensina a respeito de salvação? Quais são as principais verdades sobre esse tema, que poderíamos dizer que são as verdades principais que todo cristão, todos nós, precisamos saber, tanto para a nossa alma, o bem da nossa vida cristã, quanto também para o nosso testemunho e a nossa própria missão como igreja. A primeira verdade, irmãos, que a Bíblia nos revela, é que, na verdade, nós somos salvos do pecado. É do pecado que nós somos salvos. Porque o pecado, irmãos, é como um câncer nas células. É como uma cárie no dente. É como um cupim na madeira. Se não for retirado, ele vai causar morte, vai causar destruição. É por causa disso que é do pecado que Jesus veio nos salvar, como mostram esses textos, claramente. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo
dos seus pecados. Dos seus pecados. De Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou, ou nos salvou, nos tirou dos nossos pecados pelo seu sangue. Você sabe que o pecado trouxe muitas consequências para toda a vida humana, toda a criação de Deus. Por exemplo, uma das consequências foi a inimizade e separação entre o ser humano e Deus, trazendo como consequência morte. O salário do pecado é a morte. Morte física, que é a separação da alma e do corpo. Morte espiritual, que é o estado em que todos nós nascemos, separados de Deus. E morte eterna, caso a morte espiritual não seja remida, nós não sejamos salvos dessa condição, então se experimenta a morte eterna, que é a separação definitiva e eterna de Deus, não havendo mais possibilidade de salvação. Mas o pecado também trouxe a hostilidade entre ser humano e ser humano. Você veja que Adão e Eva viviam bem. Não aparece nenhuma briga entre Adão e Eva antes do pecado. Mas foi o pecado entrar, um começou a acusar o outro, e logo na descendência que eles têm, Caim e Abel, já acontece um fratricídio, por causa do desentendimento entre os irmãos. E o pecado trouxe também hostilidade, como nós já vimos em estudos passados, não apenas entre o homem e Deus, entre o homem e o outro homem, ser humano e ser humano, mas também entre ser humano e criação. A Bíblia diz que o pecado trouxe consequência para a criação, para a natureza. Como o Senhor disse lá a Adão, logo após a queda: maldita é a terra por tua causa, ela te produzirá espinhos e ervas daninhas. Paulo vai dizer também: porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, pois sabemos que toda a criação geme e agoniza, até agora. Nós temos visto aí muitas manifestações dessa agonia da criação, como se sofresse dores de parto. Agora, a própria criação aguarda a sua redenção. A própria criação, a natureza, espera pelo dia da sua salvação. Olha que interessante. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, ou seja, o último dia, quando Cristo voltará, e os verdadeiros filhos de Deus vão se revelar, quem de fato é de Jesus. E nesse dia a redenção da criação será completa, a própria criação será salva, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, irmãos, quando a gente diz que Jesus veio nos salvar apenas dessa consequência, a morte eterna, que nós chamamos de inferno, nós estamos reduzindo a obra de Jesus na cruz, a salvação de apenas uma consequência do pecado. Porque inferno, na verdade, é só uma consequência que o pecado trouxe, talvez a pior, concordo, é morte eterna, mas ainda assim é apenas uma das consequências que o pecado trouxe. Jesus veio nos salvar daquilo que traz não só o inferno depois da morte, mas daquilo que traz muitos infernos para a nossa vida antes da morte, que se chama pecado.
Jesus não veio nos salvar apenas de uma das consequências, mas de todas essas. Lá na cruz, Jesus reconciliou não apenas os seres humanos com Deus, mas todas as coisas. Como diz Colossenses 1:20, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo, o quê? Veio reconciliar os batistas com Deus, foi isso? Não, entrou os pentecostais também. Entraram os presbiterianos. Entraram talvez até aquele que você nem imagina quando ele crê em Cristo. E enquadrou não só os seres humanos, mas toda a criação. Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, porque Jesus na cruz reconciliou com Deus todas as coisas, salvou todas as coisas de todas as consequências do pecado, Ele é digno de todo o nosso louvor. Todo o nosso louvor. E de toda a criação. A obra de Jesus na cruz englobou todas as coisas. Reconciliou tudo. Sanou tudo que o pecado trouxe como consequência. Por isso que Ele é digno de todo louvor, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e merece o louvor da sua igreja e de toda a criação pelo século dos séculos. Toda a bagunça que o pecado trouxe, Jesus restaurou, redimiu, transformou, salvou. Por isso que o nome dele é Salvador. Agora, outra verdade, ser salvo, como dizem alguns, não é só mudar de endereço eterno. Ao invés de ir para o inferno e para o céu, agora, ser salvo é se tornar como Cristo. Porque se Deus nos leva a gente, do jeito que a gente está hoje, assim, do jeito que a gente está, para o céu, sabe o que a gente vai fazer do céu? Uma terra. Vai ter lá competição, vai ter lá desentendimento, vai ter lá inveja, vai todas essas coisas que tem aqui vai ter lá, por quê? Porque não basta nos levar para o céu, tem que nos transformar primeiro. Então, irmão, se o Adão, se a Eva não tivessem caído, o que aconteceria? Será que nós estaríamos lá até hoje num jardim? Não, a gente ia desenvolver as coisas que Deus deu para a gente desenvolver, teríamos construído uma civilização ultramoderna, mas totalmente em harmonia com a natureza, porque nós obedeceríamos aquele mandamento de desfrutar sem destruir, trabalhar e ao mesmo tempo preservar, e não só desenvolveríamos a criação, o mundo, mas nós mesmos cresceríamos, íamos cada vez mais aprendendo mais de Deus, mais de Jesus, até nos tornarmos a estatura do Filho de Deus, o selo da perfeição. Quando o pecado entrou, esse propósito inicial foi interrompido, foi frustrado. Então, o homem, ao invés de caminhar para se tornar cada vez mais parecido com Deus, só ficou o desejo no coração de ser cada vez mais Deus. Mas a possibilidade não. Então, ao invés de ele se tornar cada vez mais parecido com Deus, ele vai se tornando cada vez mais parecido com uma fera. E se a coisa continua, ele vai se tornando parecido com um demônio. Agora, quando a salvação entra, aquele propósito inicial de Deus para com a criação é retomado em Cristo Jesus, e nós entramos de novo na rota de nos tornarmos como Ele. É por isso que temos alguns versículos na Bíblia, como Paulo que diz, pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o propósito que Deus tem para nós. Ele tem, na verdade, para toda a humanidade. Mas agora se limitou àqueles que recebem dele a salvação, o retorno ao propósito original. O João vai dizer: amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Agora, nosso propósito, queria dizer, voltando aqui. Quando alguém te disser assim: olha, a gente foi salvo, e o nosso destino agora é a gente voltar a ser como Adão era antes da queda, não acredite. Não é verdade. O propósito de Deus para nós não é que a gente volte a ser como Adão era antes da queda. Adão, antes da queda, caiu. O propósito de Deus não é que a gente volte a ser como Adão, não é que a gente se torne como os anjos. O propósito que Deus tem para nós é muito maior que tudo isso. O propósito de Deus para nós é que nós nos tornemos como o segundo Adão, que é Jesus, o cabeça de uma nova raça, de uma nova criação. Adão foi cabeça de uma raça que caiu. Por isso que o Paulo vai chamar Jesus de segundo Adão, porque em Jesus Deus está fazendo uma nova raça de seres humanos, à semelhança dele. O nosso destino é ser como Jesus, semelhantes a Jesus, como a gente viu nesses versículos. Então, o propósito que Deus tem para nós, para o qual Ele nos destinou, é muito digno, é muito glorioso. Por isso que o Paulo vai falar desse estado final como glorificação. Bom, agora, esse processo de se tornar como Cristo, semelhante a Ele, não é algo que acontece do dia para a noite. Então, a salvação é tanto um estado quanto um processo. Se eu perguntar assim para você: você foi salvo? Está sendo salvo? Ou vai ser salvo? Qual seria a sua resposta? Você foi salvo? Está sendo salvo? Ou você ainda vai ser salvo? Quem acha, já fui salvo, acabou, pronto, acabou, fui salvo. Quem acha, estou sendo salvo? Quem acha, vou ser salvo? Quem acha que é os três? Exatamente, exatamente. Então, a salvação, ela possui essas três dimensões. Por isso que tem versículos que põem a salvação no passado. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Passado, salvo. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação, como se fosse algo para ser feito agora, com temor e tremor. E fazer isso compreendendo o tempo, que já é hora de despertares do sono, porque a vossa salvação está agora mais próxima do que no início. Ué, mas já não veio? É uma coisa que eu ainda
está se aproximando ainda, ou seja, está no futuro, hoje está mais perto, mas ainda não chegou completamente. A vossa salvação está agora mais próxima do que no início, quando cremos. Então, a salvação possui 3 dimensões, pelo menos. Estamos simplificando a coisa. Então, uma dimensão é o da conversão. O dia que você crê em Cristo, o sangue de Jesus é aplicado sobre você, os seus pecados são pagos, perdoados, apagados. Seu nome é escrito no livro da vida. Se você morrer naquela hora, você está com Cristo, como foi o caso do ladrão da cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Converteu, está no estado de salvo. Mas, no dia da sua conversão, você aceitou Cristo, plim, você já ficou parecido com Jesus. Não mente mais, não tem mais ambição egoísta. Já está assim, Jesus Cristo na terra. Tá nada. Aí começa uma caminhada, começa um processo que vai terminar lá na glorificação, lá no destino glorioso que Deus tem para nós, que é nos tornarmos semelhantes a Cristo, a estatura do varão perfeito. É o dia da volta dele. Nesse dia, o processo de salvação se completa. E nós seremos como ele. Agora, entre a conversão e a glorificação, tem o processo chamado santificação. Então, tudo isso é salvação. E nesse processo de santificação, operam pelo menos 2 pessoas. Uma é o Espírito Santo, que já habita em você, que vai te convencendo do pecado, da justiça, do juízo. E aí, à medida que você vai abrindo o seu coração, você vai se rendendo aos impulsos do Espírito Santo, porque ele vai te dando novas inclinações, novos desejos, novos pensamentos. Ele vai te convencendo, esse hábito aqui não é para você. Ele vai te... Você tem certeza que você quer isso? Deus tem algo melhor, maior. Você viver por um objetivo glorioso. À medida que você vai se rendendo ao Espírito Santo, você vai sendo transformado. A imagem de Jesus vai sendo forjada. Jesus vai aparecendo na sua vida. Você vai ficando cada vez mais parecido com Ele. E à medida que você vai dizendo sim, isso vai sendo efetivado. Por isso que o Paulo falou lá, realizai a vossa salvação. Não é que você se salva, mas à medida que você vai se rendendo ao Espírito Santo, você vai cooperando nesse processo de santificação. Você vai permitindo que o Espírito Santo molde a imagem de Jesus também em você. Aí fica aqui a pergunta, esse processo pode ser interrompido? Esse processo pode ser frustrado? Será que você pode se desviar desse futuro glorioso que Deus tem para você? Em outras palavras, você pode perder a salvação? Sim ou não? Então você fica aí defendendo que Batista veio dos anabatistas, você tem que rever, tá? Porque os anabatistas criam que sim. E agora? Então, os que creem que é possível perder a salvação, se baseiam nesse texto aqui, principalmente. Não só nesse, mas principalmente nesse. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Agora esse cair aí não é um pecado, caiu da graça, apostatou da fé, não quero mais saber de Cristo. Coisa grave, hein?
é impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus, o expondo à vergonha pública. Então, quem crê que é possível perder a salvação, se baseia nisso. Ó, tem gente que já experimentou o Espírito Santo, já se tornou participante do Espírito Santo, experimentou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caiu. Quanto a estes, é impossível que sejam levados de volta ao arrependimento. Por quê? Porque ele está querendo dizer o seguinte: se alguém apostatou de Cristo, saiu fora, caiu da graça, então isso aí já não tem mais jeito. Porque seria necessário que Cristo morresse de novo, mas Cristo morreu só uma vez. Então é uma outra coisa que você que entende que é possível perder a salvação, que um dia eu estava dando esse estudo, um irmão falou assim: não, eu creio que é possível perder a salvação, mas que se a pessoa se arrepender, ela é salva de novo. Não, aí não está. Está dizendo aqui, ó, é impossível essa pessoa voltar ao arrependimento. Então, ou você crê que uma vez salvo, salvo para sempre, ou você crê que, ok, dá para perder, mas perdeu para sempre também. Se perder, não tem mais volta. Então, se uma pessoa que achou que perdeu se arrependeu e voltou, é porque na verdade ela não perdeu. Ela se desviou. É como o filho pródigo que saiu da casa, depois a ficha caiu, ele voltou. Então, minha posição entende o seguinte: a gente não faz doutrina em um verso só. A gente precisa considerar o todo da Bíblia. Nesse mesmo capítulo, o autor de Hebreus vai falar assim, olha que interessante ele vai dizer. Mas, ele estava falando de todo esse caso aí de alguém que cai e tal e tal. Mas, olha esse mas, acerca de vós, ou seja, a igreja, ou as igrejas, os crentes, os cristãos a quem ele estava se dirigindo, mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de coisas melhores e relativas à salvação. Ou seja, aquilo lá que ele estava falando, não é coisa de gente salva. Era uma suposição. Mas salvo vai receber também a graça da perseverança. E aqueles se converteram, vieram à frente, foram batizados, assumiram ministérios. De repente, acontece uma coisa com a cabeça do sujeito, ele vai embora, cai no mundo, e aí? Bom, aí é que eu volto. Ou esse sujeito uma hora volta, porque a semente de Deus está nele, e não é possível que esse permaneça no pecado, porque a semente de Deus está nele, então é impossível permanecer no pecado, vai voltar talvez como filho pródigo. Ou é aquilo que o João diz: eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestassem que não são dos nossos. Então, uma grande diferença entre estar de fato convertido e estar apenas convencido. Então, a pessoa tem um assentimento intelectual que Cristo, sim, morreu na cruz, que Cristo, sim, é o Salvador. Se você fizer uma profissão de fé com ela, ela vai responder tudo certinho, mas não aconteceu ainda uma mudança, uma regeneração, uma verdadeira e genuína conversão. Então, como alguém já disse, a distância do céu e do inferno são 45 centímetros. A distância da mente
para o coração. Então Jesus fala lá das virgens loucas. Elas sabiam que tinha um noivo, elas esperavam o noivo. Mas o noivo chegou e elas não entraram. Eram apenas professas. Professavam. Tiago vai dizer, você crê em Deus e que Ele é um só? Os demônios também. E eles tremem. Então, não é só um acreditar que existe. A conversão é algo mais profundo, é um milagre, é um novo nascimento, que se dá a partir da graça mediante a fé em Jesus Cristo. A gente precisa ver lá no contexto, né? Eu creio assim, o Espírito Santo pode ser entristecido, ele quer agir, ele quer fazer, mas a gente resiste. Eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz e abrires a porta, eu entrarei e cearei com vocês. Quando Jesus fala isso, ouço o que o Espírito diz às igrejas, a gente costuma usar esse versículo para não crente, né? A gente está pregando aqui uma mensagem evangelística, a gente fala, olha, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir a porta, ele vai entrar. Mas naquele texto, Jesus está falando para quem? Para as igrejas. Nós podemos deixar o Espírito Santo do lado de fora. Não quer dizer que não temos mais o Espírito Santo, mas estamos apagando. Eu entendo pelo menos assim. Ele permanece, mas ele fica quieto. Ele fica entristecido. E com o tempo a gente vai sentindo os efeitos na igreja. A igreja vai perdendo o poder, vai se enfraquecendo, vai se entristecendo. Estamos apagando o Espírito. Temos que tomar cuidado, que isso nunca aconteça aqui na nossa igreja. Amém. Então vamos deixar o Espírito trabalhar. Amém, irmãos? Sim, irmão. Perdemos a alegria da salvação. Perdemos a alegria da salvação. Pecado, é possível sim o pecado na vida do crente. É o que eu falei logo no início, o pecado traz o inferno antes da morte. Pecado enrijece, traz tristeza, traz vergonha. Eu já vi uma vez numa igreja, estava lá num culto, aí uma irmã disse assim, a igreja está triste. Não é triste porque perdeu um irmão, está sem a alegria. Por isso que o Davi disse, né, depois do pecado, devolve-me a alegria da salvação. Muito bem, irmãos. A salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Louvado seja Jesus. Pergunto para você. Está aí uma árvore com um galho cortado ali, se você perceber bem. Está vendo o galho lá no chão? Pergunta. O que esse galho pode fazer para voltar para a árvore? Nada. Qual que é o destino desse galho? Secar, morrer, ser queimado. Ele por si só, ele não faz nada. Nós todos estávamos naquele galho chamado Adão. Adão é o galho que foi cortado da árvore. A árvore representa a Deus, que é a fonte é a vida. Uma vez cortado da árvore, o destino, ainda que tenha uma sobrevida, é morrer, é secar. Todos nós já nascemos ali, em Adão, já nascemos separados de Deus, por isso destinados a morrer, secar, ser queimado. É esse o destino. Vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Era essa a nossa condição. Esse galho só volta para a árvore se alguém for lá, cortar, 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 cor
externamente a ele, tomá-lo e enxertá-lo de novo à árvore. Aí ele volta a viver. E foi exatamente isso que aconteceu quando você creu. Um milagre aconteceu. A salvação é um milagre. E é o milagre mais lindo de todos. Porque quando você crê, o Espírito Santo foi lá, te tirou de Adão, te tirou daquele galho cortado e te enxertou naquele outro galho que, a semelhança de Adão, foi tentado, mas nunca pecou e por isso nunca foi cortado da árvore Jesus. Então agora nós todos saímos de Adão e fomos para Cristo. Nós estamos enxertados ali naquele galho que está na árvore. E porque ele está na árvore, ele vive. E porque nós estamos nele, nós vivemos também. Nós vivemos por causa de Cristo. Porque agora estamos nele. Por isso que uma expressão que Paulo muito usava, eu espero ser encontrado em Cristo. Então, Jesus é o segundo Adão, é o Adão que não caiu, não foi cortado da árvore. Nós estamos agora nesse segundo Adão que é Jesus Cristo. Então, nós somos salvos inteiramente pela graça. Pela obra de Deus em nosso favor. Por pura misericórdia de ter nos enviado Cristo, Cristo ter feito a sua obra na cruz, o Espírito Santo ter nos convencido, nós termos crido, e aí o milagre aconteceu. Então, a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, como vai dizer Paulo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos, só Jesus. Mas pastor, então não existe lugar para as obras na vida cristã? Existe, mas não como meio para a salvação, mas como resultado dela. Como Paulo vai dizer também. Continuando lá, o Efésios 2:8-9, tem o 2:10. Pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus. Até as nossas boas obras foi Deus que preparou, para que andássemos nelas. Então essa é uma diferença entre evangelho e religião. Toda religião, não importa qual, vai ter essa lógica. Obras primeiro e então salvação. Não importa qual seja, tem essa lógica. Ou são obras que tem que fazer, ou é batismo, ou é participar daquele grupo, e fora daquele grupo não tem salvação, então a salvação está naquele grupo, ou é em tal lugar, alguma coisa. Alguma coisa que o homem tem que fazer para galgar os degraus até Deus. O evangelho é o contrário, não é o homem que sobe, é Deus quem desceu em Cristo. Então, religião, a lógica. Obras igual salvação. Evangelho, outra lógica. Salvação, como presente, como graça. Igual, então, a obras, como consequência de estar agora na árvore. E o que se espera de um galho na árvore? Que frutifique. Pelos frutos os conhecereis. Então, religião, obras igual salvação. Evangelho, salvação primeiro, e então, obras. Eu tinha um pastor que dizia assim, obras antes da salvação é igual zero, mais zero, mais zero, mais zero, mais zero, zero. Então, as obras não salvam, mas mostra quem é salvo. Muito bem, irmãos, as verdades que precisamos ter muito nítidas na nossa mente e guardadas no nosso coração. Somos salvos do pecado.
inferno é só uma das consequências do pecado. A maior, sim, mas ainda assim uma. Jesus nos salvou de mais do que isso. Ser salvo é se tornar como Cristo. Quando formos como Cristo, convivendo com pessoas como Cristo, aí vamos experimentar de fato o céu. Antes disso não é possível. É um estado e um processo. Então, por isso, fomos salvos, estamos sendo, seremos. E é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Se Deus permitir, semana que vem, vamos estudar e nos aprofundar naquele que nos conquistou, proporcionou todas essas coisas relativas à salvação. Vamos nos aprofundar na pessoa de Jesus. Deus nos abençoe.